Olá, revendedores, sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast do Sincopetro. Essa é uma forma de te manter informado sobre todas as novidades do setor, especialmente a revenda de combustíveis. E para isso, nós contamos com a especial participação da Daniela de Paula, que trabalha na Plumas, uma contabilidade especializada em postos de combustíveis. Olá, Dani, é um prazer recebê-la, seja muito bem-vinda. Agradeço desde já a sua participação. Eu que agradeço o convite de vocês para participar desse videocast. É sempre um prazer estar com vocês, né, com a equipe do Sincopetro, quer presencialmente ou mesmo online. E vamos aproveitar, né, esse momento então para compartilhar um pouquinho, de conhecimento e também aprender um pouco e tirar já as dúvidas dos revendedores, né, de combustíveis sobre essa questão. Fico à disposição. Lembrando que a Dani ela realiza plantões aqui no Sincopetro para esclarecer todas as dúvidas de caráter fiscal e contábil, né, para os nossos revendedores associados. E hoje ela vem falar a respeito de um tema de suma importância que está tirando um pouco do sono dos revendedores, né? Que é essa alteração da nota fiscal ao consumidor eletrônica, porque até então os revendedores utilizam o SAT, que é o Sistema de Autenticação e Transmissão. Então, Dani, fala um pouquinho a respeito dessas mudanças. O que que o revendedor realmente tem que ter de preocupação, onde ele tem que se atentar? Isso, né? Então, muitos estão se perguntando, né? Agora que a gente se adaptou, né, ao cupom fiscal eletrônico, ao SAT, tem que mudar de novo? Por que dessa mudança, né? Parece que o fisco sempre está inventando algo novo, né? Mas existem várias questões aí estratégicas, né, do fisco, para determinar essa substituição do cupom fiscal eletrônico pela NFC, né? Uma das principais é a modernização e simplificação dos processos fiscais, né? O SAT, apesar de ter sido muito importante, ter ajudado muito, ele tem limitações. Já a NFCE, que é a Nota Fiscal do Contribuinte Eletrônica, é um documento totalmente digital e que traz diversos benefícios, né? Para começar, né, falando aí de agilidade, praticidade nas vendas, emissão instantânea, né? O consumidor ele pode receber o documento por e-mail ou fazer a consulta no QR Code. Isso acaba reduzindo ali a burocracia e até otimizando um pouco mais o atendimento do caixa lá no posto, né? Outro ponto bastante crucial é a integridade e a segurança das informações desse documento eletrônico, né? Como a comunicação é direta com a Cefaz, ela permite um controle por parte do fisco muito mais eficiente, né? E a gente também não pode deixar de falar da redução de custos, né? Já que não vai precisar fazer a compra de um equipamento SAT, geralmente dois, né? Porque tem o SAT reserva também, bobinas, né? De papel. Embora a gente saiba que tem muito cliente que ainda pede lá o comprovante, né? Em papelzinho, mas a longo prazo, com certeza, aí haverá uma redução de custos bem significativa. Nossa, Dani, é muito bom ouvir isso, especialmente nesse momento, né? Vantagens e redução de custos. Mas além disso, você pode dizer aqui para a gente um pouco a respeito das principais diferenças entre o SAT e NFCE? Claro, então, existem algumas, né? A NFC é um documento eletrônico, enquanto o SAT é um equipamento, né? Eu costumo até falar que parece um modem, né? É utilizado para conexão com o fisco. E a NFC, ela já é enviada automaticamente à Cefaz quando é emitida. Ela não precisa passar pelo equipamento SAT para depois ser transmitido, né? Já o cupom fiscal eletrônico, ele precisa ser enviado para esse dispositivo, equipamento SAT, que então faz a transmissão para a Secretaria da Fazenda. Uma outra diferença é relacionada à autorização, né? A NFC, ela exige uma conexão ininterrupta, né, com a Cefaz, então, exceto quando vai ser em modo contingência. Já o SAT, ele só precisa estar conectado à internet no momento de envio dos dados. Por exemplo, há casos, né, que ele pode ser transmitido em até 10 dias, né? Então, mesmo quando está com a conexão ali
em ordem, né, funcionando direitinho, ele gera um lote ali de cupons e transmite praticamente de hora em hora para a Secretaria da Fazenda, ou seja, não é simultâneo como a NFC. Falando a respeito da contingência, o SAT ele não necessita dessa emissão, né? Porque ele dispensa essa conexão contínua, como a gente bem sabe, e ele faz a transmissão posteriormente. Já a NFC, em caso de falha de conexão, né, com a Cefaz, ela pode ser transmitida em modo contingência, mas como EPEC. O que é o EPEC, né? É um evento prévio de emissão em contingência. E o EPEC, ele permite um registro prévio com informações da NFC, e obtendo autorização provisória para circular a mercadoria, quando é emitido também o DANF, em papel comum, né? E posteriormente, com a normalização ali da conexão ou do sistema da Cefaz, aí a NFC ela deve ser enviada novamente para autorização. Então, ou seja, ele não fica sem ter um documento com validade, né? Ele pode utilizar o EPEC, mas depois ele vai transmitir. É como se fosse um RPS eletrônico, né? E ele depois transmite a NFC também para oficializar. Então, vamos dizer que esse é um ponto de bastante preocupação e é uma situação que o revendedor tem que ficar bastante atento, que é justamente no aspecto conectividade, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. E me diz uma outra coisa, Dani, onde é que se encaixa essa história toda da mudança de SAT para NFC com a reforma tributária? Existe de fato alguma conexão? Existe, doutora Carla. Excelente pergunta essa, viu? Na verdade, a transição para a NFC, ela está totalmente ligada às adaptações da reforma tributária, né? Essa reforma, ela consolidou a NFCE como um documento fiscal padrão para o varejo a nível nacional, né, em todo o Brasil. A gente sabe que até hoje, né, e vai ser até o final do ano, no caso para São Paulo, somente São Paulo emitia o cupom fiscal eletrônico, utilizava o SAT, e Ceará também utilizava a MFE, também não era NFC. Então, a reforma tributária, o que ela fez? Ela simplificou o sistema tributário brasileiro, né? Pelo menos é isso que estamos ouvindo falar, né? Unificando os impostos e padronizando os processos. Então, por ser digital e já ter um formato padronizado nacionalmente, facilita essa integração e adaptação das empresas às novas regras. Então, mesmo os outros estados, né, que já utilizavam o NFC, todos eles também terão que se adequar, né, passar por ajustes de layout para se adaptar à reforma tributária. Existem diversas notas técnicas, né, sendo publicadas pela Receita Federal, já falando sobre esses ajustes, né, para a inclusão dos novos impostos. As empresas elas precisam estar atentas a isso, né? Quais são os novos impostos, o que é o IBS, né? Ele vai substituir o ICMS e o ISS. O que é a CBS, que vai passar a constar lá na nota? Ela vai substituir o PIS e o COFINS. E o IS, que é o imposto seletivo, né? Que é aquele imposto que vai ser cobrado sobre a venda das mercadorias que são prejudiciais à saúde ou meio ambiente. Então, tudo isso vai ter que passar a constar, nos documentos fiscais. Então, essas alterações de layout são muito importantes, né? Precisam ser providenciadas pelas empresas de software gerenciais e o revendedor ele tem que estar atento e acompanhar se o seu fornecedor de software está atualizado e acompanhando tudo isso. Perfeito. E essa é uma situação bastante interessante, né, Dani? Porque desde 2015, o Estado de São Paulo já utiliza o SAT. E desde 2012, outros estados já utilizavam a NFC. E muitos revendedores perguntam por que essa alteração tão tardia, depois de tanto tempo. Mas a gente tem que levar em consideração a quantidade e o volume de documentos processados aqui no estado, né? Então, eu acho que veio bem de encontro com essa reforma tributária, esse momento porque aí eles já fazem a alteração do layout daqueles estados que já vinham trabalhando com NFC e agora mais do que nunca com essa implantação aqui em São Paulo, né? Então, Exatamente. entendidos todos
os motivos, né? A próxima pergunta. O que o revendedor, como ele deve proceder para fazer essa transição de modo mais tranquilo, para que ele não fique em cima da hora, se preocupando, como que ele vai fazer? Isso, né? O Sincopetro vem frisando essa necessidade, né? Inclusive até a Secretaria da Fazenda, né, já está mandando aí comunicados para os contribuintes sobre o prazo dessa mudança, né? Então, embora nós estamos divulgando isso, sempre tem alguns que deixam para a última hora, né? Mas essa mudança, embora pareça ser complexa, ela pode ser tranquila, né? Desde que começada com antecedência, né? Nós já estamos aí quase que findando o mês de agosto, né? E o prazo para essa mudança de equipamento para tirar o SAT é até o final do ano, né? Então, para que seja tranquilo, comece antes, né? Verifique, revendedor, com o seu fornecedor de sistema, a disponibilidade do sistema para atualização, para migração, né? Do CFE para NFC. E essa comunicação, ela tem que ser feita lá no sistema da Cefaz. De que forma? Entrar em contato, você precisa entrar em contato com a sua contabilidade, né, o seu contador, para ele te auxiliar para fazer o credenciamento da NFC. Então, antes de você tirar o seu SAT de uso, faça a autorização da NFC, faça o teste, porque é possível fazer a emissão paralela ainda, né? Então, depois que estiver tudo rodando direitinho, aí sim você cancela o seu SAT, né? Mas peça auxílio do seu contador para fazer essa autorização no sistema da Cefaz. O sistema vai pedir um código de segurança do contribuinte, que é o CSC, né? Então, a Cefaz informa esse código, você anota para informar para sua empresa de software que eles precisam informar isso lá no sistema gerencial, né? E para auxiliar, né, a todos nesse sentido, nós temos aí o plantão também, quem tiver dúvida a respeito disso, eu me coloco à disposição para ajudá-los, né? Mas é importante com antecedência, né? Configurar o sistema, treinar a equipe, né? Verificar que, embora não vai trazer muitas mudanças na operação, é importante que o seu time saiba, né? Antes você utilizava o SAT, era cupom fiscal eletrônico, agora é NFC, então todos já têm que estar por dentro dessa mudança, né? E por último, conforme eu já mencionei, não deixar de desativar depois lá o SAT, tá? Porque é um equipamento fiscal e precisa ser adequadamente cancelado lá no sistema. Então, a gente pode concluir que existe uma data limite para ele continuar utilizando o SAT, mas nada impede que, de modo muito tranquilo, ele já comece a iniciar as primeiras situações aí para fazer essa migração, não é isso, Dani? Isso, exatamente. É fundamental, né? Inclusive, o Psicopetra está de parabéns mais uma vez, né? Por sempre buscar alertar os associados, né? A agirem, né? Com antecedência, se prepararem, né? Então, estão de parabéns por estar sempre preocupados aí com a atividade dos associados, viu? Obrigada, Dani. E diz uma coisa para a gente: eventualmente, se o revendedor não cumprir o prazo, não se atentar a essas mudanças, pode ocorrer alguma penalidade? Quais são os tipos de penalidade que o fisco pode aplicar no posto? Então, uma delas, se não fizer esses ajustes, né? Ele simplesmente não vai conseguir funcionar a partir de 1º de janeiro, né? Porque ele não vai conseguir fazer a emissão de um documento fiscal de venda, né? E a gente sabe que as multas, as autuações da Secretaria da Fazenda, por não emissão de documento fiscal, elas são realmente pesadas, né? Então tem que ficar atento, muito atento mesmo sobre isso, né? E interessante, doutora Carla, também a gente frisar. é, que a partir de novembro, agora, isso muitos revendedores ainda não se atentaram, né? E também está relacionada à questão de emissão de documento fiscal, mas não vai mais poder emitir NFCE para CNPJ, tá? Hoje, o que acontece? Vamos falar, estamos emitindo o SAT, né? É possível emitir o cupom fiscal, informando o CNPJ do cliente do posto.
a partir de 3 de novembro não vai mais ser possível, né? O layout da NFC vai tirar o campo de CNPJ porque é uma nota para venda consumidor final. Então, isso significa que as vendas para clientes com CNPJ não poderão mais ser acobertadas por uma NFC. Será necessário emitir a NFE, como o pessoal costuma dizer, a nota grande, né? Aquela que geralmente já é emitida para receber, né, para faturar ali o boleto dos clientes, referenciar os cupons fiscais. Então, a partir de 3 de novembro, somente a nota modelo 55 que vai ser possível emitir com o CNPJ dos seus clientes, tá? Agora, é muito importante nós entendermos também a ligação entre as notas técnicas da reforma tributária, para a gente entender, né, o que que vai constar nos nossos documentos a partir de então, né? Então, a NFE, a nota técnica NFE 2025-002, ela foi publicada para adaptar os layouts da NFC e da NFE aos novos tributos, como a gente já explanou no começo, né? Então, esses novos impostos vão substituir impostos atuais, como ICMS, ISS, PIS e COFINS. E para que a arrecadação e a apuração ocorra corretamente, os documentos fiscais eletrônicos, eles precisam ter novos campos e regras de validação. E essa obrigatoriedade dessas informações começa a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, é muito importante ressaltar que já em 2025, os campos relacionados a esses impostos, eles são opcionais, mas eles já precisam constar aí nos documentos como teste, tá? E a partir de janeiro de 2026, o preenchimento e a conformidade com essas regras para esses tributos passarão a ser obrigatórios. Então, em São Paulo, a gente tem dois pontos de atenção: mudar o SAT para NFC e também já ajustar o layout para que conste essas informações dos novos impostos, para que os documentos fiscais não sejam rejeitados. Porque se, vamos supor, você troca, né? Tira o site de uso, passa para NFC, mas chega lá em janeiro, não ajustou o layout, o documento vai ser rejeitado. Não consegue fazer a venda, né? Então ninguém quer ter essa dor de cabeça já logo no começo do ano. É importante ficar atento mesmo sobre isso, tá? Ótimo, Dani. Eu acredito que tenha esclarecido muitas dúvidas dos revendedores, como esclareceu as minhas também. Lembrando a importância do revendedor sempre ficar atento às informações que são trazidas através do DEC, né? Domicílio Eletrônico do Contribuinte. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de bater um papo essa semana por conta de algumas notificações que a revenda está recebendo. E sempre a Daniela esclarece todas as dúvidas para a gente. Então, é um prazer ter recebido você aqui para elucidar todas essas dúvidas do revendedor. É muito bom contar com a sua participação, Dani. Só tenho a te agradecer. Imagina, eu que agradeço e novamente, né, vamos reforçar que caso tenha alguma dúvida, né, porque sempre é algo novo que está entrando em vigor, né, fiquem à vontade, né, para fazer o uso da consultoria fiscal e contábil gratuito que você, associado, tem aqui com a Plumas em parceria com o Sincopetro. Para nós é uma honra e nós que agradecemos, viu? Isso mesmo, reforçando, né, a fala aqui da Dani, para você, revendedor, que tiver alguma dúvida na esfera contábil e fiscal, lembrando que a Dani faz os plantões aqui no Cinco Petro, então não hesite, ligue para nós e sane todas as dúvidas para que a gente não tenha nenhum problema aí no futuro. Mais uma vez te agradeço, espero em breve poder revê-la. Até uma próxima. Obrigada. Até logo. Obrigada.